Questão 12, Universidade Federal São Carlos, São Paulo. Um levantamento realizado pelo Departamento de Recursos Humanos de uma empresa mostrou que 18% de seus funcionários são fumantes. Sabendo-se que 20% dos homens e 15% das mulheres que trabalham nessa empresa fumam, pode-se concluir que, do total de funcionários dessa empresa, os funcionários do sexo masculino representam. Ou seja, a questão está querendo saber qual é a porcentagem de homens que trabalham nessa empresa. Pois bem, vamos entender aqui primeiro o que a questão está querendo dizer para a gente. Existe uma empresa, tudo bem, é minha empresa, e eu dividi ela em 4 grupamentos. O grupamento dos homens, o grupamento das mulheres. Tem dentro do grupamento dos homens aqueles que fumam e tem do grupamento dos homens e das mulheres, aqueles que não fumam. Aqui representa 20% dos homens que fumam e aqui, então, automaticamente 80% dos homens não fumam. E 15% das mulheres fumam, o que representa que 85% das mulheres não fumam. Desse grupamento aqui de cima, eles representam 18% da minha empresa. Tudo bem? Basicamente é isso daqui. Só que se você fizer qualquer soma, isso aqui vai te levar a um erro. Por quê? Porque esse grupamento tudo aqui representa 100. Ou seja, se eu somar 20 com 15, então é 35% 18. Não, não é isso. Esse 20% aqui, eles estão em relação aos homens dessa empresa. E eu não tenho o valor principal, que é o mais importante, que é a quantidade de homens. Tudo bem? Então, como eu não tenho a quantidade de homens, esse tipo de raciocínio aqui, ele vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu vou te levar a um outro raciocínio. Esse aqui foi apenas para você entender o que está acontecendo. Por quê? Porque dentro desse 4 grupos, dentro dessa empresa, eu não tenho uma interseção. Vou aumentar aqui e vou tentar explicar. Esse problema, ele não tem uma interseção. Ou a pessoa é homem, ou a pessoa é mulher. Ou ela é um homem que fuma, ou ela é um homem que não fuma, ou ela é uma mulher que fuma, ou ela é uma mulher que não fuma. Então, ou seja, eu tenho 4 grupamentos e eu não tenho uma interseção. Não existe nenhuma pessoa que pertença a mais de um grupamento. Nesse caso, como eu não tenho uma interseção, eu tenho que mudar um pouquinho a minha linha de raciocínio. E é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Então, eu vou mudar um pouquinho o raciocínio da seguinte maneira. Eu vou apresentar a empresa de uma outra maneira aqui para você. Tá bom? Aqui está a minha empresa. E dentro dessa minha empresa, aqui eu vou colocar os 82% que não fumam e automaticamente aqui eu tenho 18% que fumam. Tá bom? Então, ou seja, ao invés de separar eles por homens e mulheres, eu separei pelos grupamentos que não fumam, tá bom? E os que fumam. E esse grupamento todo aqui, ele representa 100% da minha empresa. O que isso, em outras palavras, quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres dessa minha empresa dá 100. Eu estou dizendo 100 como um número próximo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com porcentagem, eu posso associar paralelamente que como se fosse uma empresa que tivesse 100 pessoas. Como se tivesse. Porque, por exemplo, se essa minha empresa tivesse uma situação hipotética, 100 pessoas e 20 homens fumasse, significaria o quê? Que 20%, né, do público daqueles homens fumam, tá bom? Isso é proporcional, porque se a minha empresa fosse 200, aqueles 20 homens aumentaria para 40, tudo bem? Então, ou seja, eu sigo dentro de uma mesma proporção. É isso que eu quero que você entenda. Mas eu não estou trabalhando com o número absoluto, eu estou trabalhando com porcentagem. Mesmo porque eu te chamo a atenção, ó, que as minhas respostas elas estão em porcentagem. Tá bom? Pois bem, vamos continuar. Então, ou seja, significa dizer que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres dessa empresa representam 100. Só que para pensar o seguinte, desses homens, 20% fumam, ou seja, vou colocar o quê? 20H dividido por 100. Se você lembra lá das outras questões, né?
Poxa, eu quero saber quanto que é 15% vou pegar um número melhor, né? De 300. Quanto que é 15% de 300? Eu pego aqui, ó, 300, multiplico por 15 e divido por 100. Só que aqui, esse 1.300 aqui é como se fosse o meu H agora. Então, ou seja, se eu multiplicar aqui, eu vou ficar com 15H de 100. Foi basicamente o que eu fiz. Ou seja, do total de homens que tem na minha empresa, que eu não sei quantos são, é 20H dividido por 100, porque é o pessoal que fuma. E se eu somar com o público feminino, vai dar a mesma coisa, né? Ou seja, as 15 mulheres dividido por 100 vai ser igual a 18% da minha empresa. Ou seja, eu segreguei aquela conta, essa conta aqui de cima, eu cheguei a uma outra conclusão. Tudo bem? Ou seja, a quantidade do meu público masculino somado com o meu feminino dá 100. E a quantidade de 20H dividido por 100 mais 15M dividido por 100 é igual a 18, que representa os 18% da minha empresa. Então, ou seja, se a empresa tem 100 pessoas, é como se tivesse 18 aqui e 82 aqui. Tudo bem até agora? Então, pois bem, eu vou pegar esse 100 aqui, lembra? Denominadores iguais, eu posso botar dentro da mesma fração. Ou seja, como se eu tivesse pego aqui, ó, 20H mais 15M, isso aqui tudo dividido por 100. Concorda comigo? Então, ou seja, esse 100 está dividindo aqui, eu posso passar para o meu outro lado multiplicando. Bom, lembrando que passar é apenas uma força de expressão. Mais para frente a gente vai ver que não existe isso, tá bom? Então, nesse caso, eu vou chegar à conclusão de que eu tenho 20H mais 15M, que é igual a 1.800. Tudo bem? Só que olha só, se a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é igual a 100, eu posso concluir que eu posso escrever as mulheres em função dos homens, ou seja, 100 menos H. E por que eu optei dessa maneira aqui? Porque eu quero saber o público masculino quanto que representa. Tudo bem? Então, eu forcei que o meu H venha para o outro lado. Por quê? Porque agora eu posso substituir o meu M por uma variável H, que é o que já vai me levar para a resposta. Lembrando que se eu tivesse feito o contrário, não teria problema, eu teria descoberto o número de mulheres, e aí é só pegar a porcentagem de mulheres e descontar da porcentagem total da minha empresa que eu descubra dos homens. Então, por exemplo, se eu tivesse posto aqui o H e no final tivesse descoberto, M é igual a 20. Então, automaticamente, né, eu pegaria aqui, né, o meu H vai ser 100 menos 20, que dá 80. Tá bom? Pois bem, dando ainda prosseguimento, se eu vou substituir, eu vou ficar com 20H mais 15 vezes 100 menos H. E isso é igual a 1.800. Pois bem, vamos aplicar aqui então a nossa propriedade distributiva, tá bom? Eu estou só preocupado aqui, olhando aqui para o lado, só para ver se o exercício ele não vai pegar na câmera, tá bom? Então, ou seja, aqui eu vou pegar 20H mais 1.500 menos 15H, que é igual a 1.800. Pois bem, agora eu vou deixar tudo de OH de um lado e tudo que não tem H do outro. Então, ou seja, esse 1.500 eu vou já passar para o outro lado diminuindo. Então, ou seja, eu vou ficar com 5H é igual a 300. Né? 1.800 menos 1.500 dá 300. E H divide 5H, né? Vou pegar. Vou dar uma continuada aqui. Então, ou seja, desse 5H dividido por 300, então eu tenho que o meu H é 300 dividido por 5. Então, meu H é igual a 6 vezes 5, 30. Então, é igual a 60. E a todo momento eu trabalhei com a minha porcentagem, né? Ou seja, esse 100 aqui também representava porcento. Então, esse H aqui 1000 também representa a minha porcentagem. Significa, então, que
60% da minha empresa é masculina, 40% é mulheres. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Na dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que eu gravo novamente, explico mais detalhado para você, tá bom? Forte abraço!